Dia. Muito bem, gente. Aguardamos, né, os 5 minutinhos iniciais, como sempre, né, para que vocês conectem na nossa aula ao vivo. Então vamos dando início. Eu já coloquei a nossa gravação a começar, a iniciar. Então, assim como já aconteceu, né, lá na primeira semana, os materiais de aula, tanto gravação quanto os slides que são utilizados na aula, depois são disponibilizados para vocês ali no nosso Classroom, tá? Na aba Atividades, no Classroom, tem o tópico lá do contrato pedagógico, tá o slide do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico lá, né? Temos também um tópico slides das aulas ao vivo. Então, os slides da primeira aula, os slides da aula 2 já estão lá, os de hoje, né? Depois da aula, logo em seguida, vão ser colocados ali para vocês. O vídeo também da mesma forma, né? Na aba Atividades tem um tópico chamado Vídeo das aulas ao vivo, e já está lá o vídeo da aula 1, o vídeo da aula 2, e esse vídeo aqui também estará ali logo depois da sua conversão, tá? Então, vocês têm sempre os materiais de aula disponíveis para vocês no nosso Classroom, na aba Atividades, tá? Os exercícios de aula, né? A nossa aula é dividida sempre em 2 momentos, né? A gente tem a primeira parte em que a gente trabalha o conteúdo daquele dia, né? E depois do intervalo, chamada, depois da chamada nós temos a continuidade da aula do conteúdo daquele dia com exercícios, né? Então a aula continua, né, naquela segunda parte, um outro formato, um formato de exercícios que vocês vão fazendo no Classroom, né? E a gente vai então conversando sobre as dúvidas de vocês, caso, né, tenham dúvidas, caso queiram trazer dúvidas aí. E sempre que a maioria responde o exercício, a gente passa para o próximo, né? Então, assim que a gente tem feito sempre na segunda parte da aula, né? Muito bem. No início de cada aula, eu sempre relembro o nosso calendário, tá? Quem já foi meu aluno em outras disciplinas, né, vai lembrar desse detalhe, né? A gente sempre lembra do calendário antes, justamente porque sempre tem aquele percentual, né? Ali, a turma de vocês em geral, né, todos fazem no prazo as atividades, né? Mas sempre tem um percentual nas turmas, né, 2, 3%, que, embora lá no contrato pedagógico a gente tenha explicado tudo, né, como fazer, né, os prazos, acaba deixando passar, né, acaba esquecendo, ou não sei se não anota na hora, né, e acaba caindo no esquecimento. E às vezes tem, né, a possibilidade de reprovar por isso, né, então fica com 0, por exemplo, na N1, né, vai ficar bem difícil de alcançar a aprovação, né, porque se esquecer de fazer a avaliativa 1, a avaliativa 2 no mudo, né, não entregar o trabalho, já fica com 0 na N1, né, e não adianta nem tirar 10 na N2 que não passa por média, né, porque a média é N1 mais N2 dividido por 2, aí vai direto para a substituição. E aí se esquece de fazer a substituição, né? Se acontece alguma coisa na substituição lá e não faz, é reprovado por nota, né? Então, muita atenção. Então, relembrando o nosso calendário, no dia 29/6, terça-feira da semana passada, depois do contrato pedagógico, a gente teve o conteúdo da aula 1. Na quinta-feira, 1/7, a gente teve o conteúdo da aula 2. E hoje, terça-feira, 6/7, nós temos o conteúdo da aula 3, tá? Ainda teremos na quinta-feira da semana uma revisão desses 3 conteúdos iniciais. Com relação a essa primeira parte da disciplina, vocês têm uma atividade avaliativa lá no Moodle para fazer. Tá? Ela vale 2 pontos. Ela está lá naquele lugarzinho que a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Tá? Se alguém não viu, não participou lá, né, da primeira aula do contrato pedagógico, o contrato pedagógico está na aba Atividades do Classroom. Tá? Vou procurar o tópico ali, contrato pedagógico, está lá o vídeo explicando tudo. Tá? Então está ali, naquele exato lugar, né? Dentro da semana 1, tem a avaliativa 1 para fazer, vale 2 pontos. O prazo está no guia do aluno. Tem lá a data que começa, a data que termina e o horário que encerra, né?
Então, o guia do aluno é esse arquivo que vocês têm por dever, como aluno, né? Abrir, olhar o guia do aluno, as informações que estão ali e seguir elas conforme constam, tá? Se passar daquele prazo lá do guia do aluno, não vai conseguir mais fazer atividade avaliativa, tá? A avaliativa 1 encerra naquela data lá, no horário conforme está descrito. Bom, na segunda parte da disciplina, lá no dia 13/7, a gente tem a aula 4, no dia 15 a aula 5, no dia 20 a aula 6. Então essa segunda parte da disciplina, né? Aula 4, 5 e 6. E no dia 22/7, a gente vai fazer uma revisão desses 3 conteúdos da segunda metade dessa disciplina de gestão da qualidade. Essa segunda parte da disciplina corresponde à atividade avaliativa 2 no Moodle. Ela vale 2 pontos também. Ela também tem prazo para fazer. O prazo está no guia do aluno, né? Tem uma data que abre, uma data que fecha. Tem um horário, inclusive, lá que fecha na data final, né? Então, muito cuidado para fazer conforme consta, né? Aquelas datas lá do guia do aluno, certo? Não deixar passar e não perder esses 2 pontos também. Então, são 4 pontos na N1, tá? Para fechar os 10 pontos da N1, nós temos o trabalho disciplinar. Nós também falamos, né, sobre o trabalho disciplinar lá no contrato pedagógico, de uma forma detalhada, né, naquilo que diz respeito a onde está o trabalho, como abrir o trabalho, como fazer a edição do trabalho, como entregar esse trabalho ali no Classroom. Então, repito, reafirmo, né, o arquivo do trabalho já está disponível no Classroom desde o primeiro dia de aula. A gente postou ele ao vivo aí durante o contrato pedagógico, a gente explicou como vocês vão fazer a edição e a entrega, né? Que é a entrega até dia 24/7. Vocês podem fazer individual, dupla, trio, como quiserem, mas a entrega, né, é individual, cada um entrega o seu. Falamos esses detalhes todos no contrato pedagógico, então, quem não lembra, quem não assistiu, né, recomendo que assista, tá? Vale 6 pontos. Então, somado com as notas das avaliativas da N1, fecha os 10 pontos da N1, tá? Dia 27/7 a gente vai ter uma revisão final, uma revisão aí com foco em nos preparar para a prova do dia 29/7, tá? 29/7, então, temos a nossa prova da N2, a avaliativa final. Essa avaliativa final, então, vale 10 pontos, tá? Ela é no Moodle. Então, no dia 29/7 não tem conexão ao vivo, né? 29/7 é postado no Classroom as instruções da prova e o código dela, tá? Vocês vão, então, acessar o Classroom no dia da prova, 29/7, né, um pouquinho antes das 9 horas, vão ler as instruções e copiar o código. Exatamente às 9 horas, vocês já acessam o Moodle, vão acessar a prova, que vai estar lá disponível, conforme a gente mostrou lá no contrato pedagógico, vão clicar na prova, inserir o código, vão fazer essa prova que é 10 questões, né, objetiva. Ao final da prova, salvar e enviar, ela já vai dar a nota que vocês ficaram na N2. A partir disso, então, vocês já têm, né, a nota da N1 e N2, e aí dá para fazer a média, né? A N1, avaliativas no Moodle mais trabalho, 10 pontos. N2, prova final, 10 pontos. Soma as duas, 20, divide por 2, média final 10, tá? Se ficar com a média abaixo de 6, vocês vão ter que fazer uma prova de substituição, né? Que abaixo de 6 reprova, mas ainda tem a chance da substituição, tá? Digamos que ficou com 8 na N1 e 2 na N2. Dá 10, divide por 2 dá 5. Então, tem que substituir a menor nota, né? Seria os 2 pontos na N2. Vai substituir como? Com a nota da prova da substituição. Ela ocorre no dia 14/8, lá no Moodle, tá? Então, dia 14/8, às 9 horas, vocês podem entrar e fazer a prova, né? Certo? Essa não tem código, tá? Vai acessar o Moodle, lá onde a gente mostrou no contrato pedagógico, onde vai aparecer a substituição para vocês. Vocês vão clicar nela e tá lá, né? 9 horas, dia 14/8, para vocês fazerem substituição. Somente aqueles que ficarem abaixo da média, tá? Quem ficar acima da média não precisa, né, fazer prova de substituição, certo? Então, muita atenção a esse detalhe. Caso seja necessário, 14/8, às 9 horas, vocês entram para fazer substituição, certo? Detalhes, perguntas, dúvidas sobre o calendário. Como é que tá para vocês, gente? Tudo entendido?
pra mim tudo certo. Legal. A Tainá colocou um sim no chat. Obrigado, Tainá. Pra mim também. Ok. O Matheus colocou tudo certo. Renata Farias também colocou tudo certo. Muito bem. Esse perfil, Aline Guedes. Aline, tu participou da primeira aula? Só para ter certeza, não me lembro do teu nome. Não, prof, eu tava sem computador. Hoje que eu fui conseguir participar. Tá. Emily conectando, bom dia. Só porque me surgiu uma dúvida, porque eu dei uma olhadinha aqui na lista de chamadas e não identifiquei teu nome na chamada. De qual filial tu é, Aline? Eu trabalho no call center na mantenedora. Tá, mas de qual filial, qual turma tu é? Ah, prof, agora tu me pegou. Eu não achei o teu nome na nenhuma chamada. E aí me preocupa porque daqui a pouco tu tá assistindo aula numa turma, né? Da qual tu não é aluna. E aí tu pode estar levando falta lá na turma que tu tá matriculada. Sim. Eu vou olhar aqui, peraí então. Tá? Por gentileza, dá uma olhada. Tá, tá bom, pode deixar. Vou olhar Sim, aqui e já te aviso. obrigado. Raquel conectando, bom dia. Tá, gente, se acontecer com qualquer um de vocês, tá? Então, não assisti a primeira aula, tô entrando hoje, né? Na sala do professor Luciano. Confirmem, né? Se vocês estão entrando na turma certa, venha, qual é a turma que vocês são matriculados, qual é o professor de vocês, para não correr o risco, né? De entrar na turma errada e levar falta. Qual é o caminho certo? Nós falamos lá no contrato pedagógico, né? Vocês têm que abrir o portal do aluno. No portal do aluno, vocês acessam o ícone Salas Virtuais. Lá no ícone Salas Virtuais, tá o link da turma de vocês, tá? O professor colocou lá no sistema, então vocês vão acessar por ali, né? Portal do aluno, ícone salas virtuais, vai estar lá o ícone da sala no Classroom de vocês. E através dali vocês acessam o link da aula ao vivo, tá? Vocês têm certeza que estão entrando com o professor certo, né? Porque está lá no portal do aluno de vocês, tá? Nunca acessem por um outro link de terceiros, enfim, tá? Que pode ser que dê um problema, né? Daqui a pouco, às vezes, eu não participei da primeira aula, a gente pede o link de um colega, né? Que estava com a gente numa outra turma, e o colega, para ajudar, passa o link. E aí a gente acessa a turma. Mas só que a gente nunca sabe com certeza, né? Se eu continuo sendo colega, né? Às vezes a gente está trocando do primeiro ciclo para o segundo, daqui a pouco eu estou numa outra chamada, né? E não estou mais naquela chamada com o colega que estava antes na turma anterior. Então, correto é sempre pelo portal do aluno, salas virtuais, e aí escolhe ali a disciplina que está cursando, no caso, gestão da qualidade, vai estar ali o link certinho para vocês, tá? Prof, eu olhei aqui, para mim ali aparece sala 106, e quando eu entrei no sala de aulas virtuais, apareceu esse link para mim. Apareceu para ti? Tá, Sim. então talvez a gente tenha algum problema aí na própria chamada, né? Pois Então, é, porque a menina até da escola de Canoas me ligou, porque como eu não assisti a primeira e nem a segunda aula, pelo fato de eu estar sem computador, ela falou até para mim entrar em contato com o professor para tentar justificar, né? Aí só sim, hoje que eu fui conseguir assistir, por isso que eu tô achando estranho. tá. Então tu é da filial de Canoas. Sim. Tá, deixa eu abrir aqui a chamada de Canoas. Tá. Agora foi atualizado. Eu tinha olhado antes, não estava o seu nome, agora já tá. Talvez atualizaram agora de manhã. Sim, sim. Eu fiquei até assustada agora de Não, sué. apareceu. Eu recém tinha olhado, né? Sim. Um pouquinho antes, logo que vocês estavam conectando, eu sempre dou uma olhadinha nas listas, ver se está tudo ok. E o teu nome não estava, mas agora apareceu. Então estamos tranquilo ali, né? Ah, não. Então tá bom, então. Fico Tá? tranquilo. Muito obrigado. Eu Obrigada. também fiquei tranquilo agora, porque eu fico preocupado, né? De repente está levando Sim, falta na sim. outra turma, mas está Tá no lugar bom, certo então. mesmo, Aline. Obrigado. Obrigada. Muito bem, gente. Então, quem não participou da primeira aula, tá?
recomendo assistir o vídeo do contrato pedagógico. Esse vídeo ele fica disponível para vocês na aba Atividades do Classroom, tá? Tá ali um tópico chamado Contrato Pedagógico. Aí tem os slides do contrato pedagógico e tem o vídeo do contrato, onde a gente explicou todos os detalhes, como as coisas vão funcionar, como essa disciplina vai funcionar, momento do intervalo, chamada, processo avaliativo, trabalho no Classroom, atividades avaliativas, provas, substituição lá no Moodle. A gente abriu o Moodle, mostrou aquele passo a passo lá. A gente abriu o Classroom, mostrou o passo a passo do Classroom. Então, né, se alguém não assistiu, né, por favor, não deixe de assistir, para não se sentir perdido, né, na nossa disciplina, tá? Muito bem. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou dúvida aí sobre o nosso calendário, a gente vai adiante. Hoje, pessoal, o conteúdo da nossa disciplina, né, é a implantação do sistema de gestão da qualidade. Lá na primeira aula a gente viu os conceitos, né, de qualidade, a gente viu o conceito de gestão, conceito de sistema, conceito de processo, conceito de produto. Nós vimos aquela informação importantíssima, né, no Juran, a respeito da função precípua do líder, né, ou dos gestores em relação à melhoria contínua. Né. Depois, na segunda aula, a gente viu aquela correlação importante entre os fatores de desempenho, né, qualidade, custo, né, flexibilidade, confiabilidade. Nós vimos também aquela correlação importante, né, que fez a conexão entre a primeira e a segunda aula, né, a respeito da qualidade, produtividade e competitividade. Há uma relação direta entre esses elementos, né? Vocês devem lembrar que a gente utilizou o termo diretamente proporcionais. Sempre que aumenta a qualidade, há um aumento correspondente de produtividade e competitividade. E o inverso também é verdadeiro, né? Sempre que existe uma redução da qualidade, existe uma redução da produtividade e, portanto, da competitividade. O quanto se alcança no mercado, o quanto se abarca do mercado, né? Qual é o nível de entrada da empresa no mercado. Depende diretamente da correlação entre essas variáveis, tá? Sempre que a gente tem uma redução de qualidade, automaticamente, né, há uma redução da capacidade da empresa de obter resultado no mercado em que atua, tá? Então, a qualidade é um elemento essencial, né, para que isso ocorra, tá? Então, isso a gente viu nas duas primeiras aulas, né? Esses elementos lá na aula 1, na terça da semana passada, e na aula 2, na quinta da semana passada, tá? Dentre esses elementos que a gente viu lá na aula 2, a gente viu que tinham sistemas de gestão de qualidade certificáveis e não certificáveis. Vocês devem lembrar disso. No sistema certificável, nós temos, claro, um procedimento de implantação desse sistema, né, que a empresa precisa, então, atender para poder se certificar, né? Ou seja, vai ter um organismo certificador que vai auditar essa empresa, verificar esse sistema de gestão que foi implantado, para que ela possa receber, então, essa certificação, né? No sistema não certificável, não temos a figura do organismo certificador, são filosofias, né, metodologias utilizadas pelas organizações para melhorar essa qualidade e utilizam, inclusive, né, esses sistemas não certificáveis para dar suporte ao sistema certificável. Né. Então, nessa lógica, né, sequencial, hoje é a implantação desse sistema, né? A gente viu os dois sistemas, o conceito deles, e hoje é o processo de implantação do sistema de gestão da qualidade, tá? Então, para implementar um sistema de gestão da qualidade, existem algumas etapas que são comuns, tá? Então, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, independente da norma, né, tem algumas etapas comuns, tá? Então, claro que nós temos elementos próprios de cada norma, ISO 9001, ISO 14000, por exemplo. Né? São normas diferentes, tá? Da mesma família ISO, né? Mas têm características próprias. Mas, no geral, ou seja, existem algumas etapas comuns, tá? Então, o diagnóstico da empresa é a primeira etapa. Então, entender primeiro, né, a situação em que se encontra aquela empresa, aquela organização. Né? É quase como uma consulta médica, né? Vai fazer primeiro entender, né, o que o paciente
tem, né, para depois poder estabelecer os parâmetros, né, para correção de rumos daquela situação do paciente. Na empresa a mesma coisa, faz um diagnóstico primeiro, identifica aquilo que está adequado, aquilo que está inadequado, analisa cada setor, departamento, área, o processo, o produto, né, a existência ou não de indicadores, de metas, a adequação desses indicadores e metas com os objetivos organizacionais, analisa a estratégia da organização, faz uma análise profunda mesmo, né, faz um diagnóstico da empresa, dos cenários, quais são os resultados que estão sendo obtidos, né, sobretudo analisando aquela tríade, né, a qualidade, a produtividade e a competitividade. Né. Feito esse diagnóstico, né, faz-se a definição do sistema de gestão da qualidade, qual vai ser a sua abrangência. Né. Então, quais os objetivos, né, de que forma esse sistema de gestão da qualidade que se quer implantar, né, ele vai atuar dentro dos departamentos das áreas, né, dos times organizacionais lá, né. Essa abrangência que vai determinar, né, o quanto cada departamento terá de se comprometer, né, com essa política da qualidade que está sendo implementada, tá? Claro, definição da equipe responsável pela implementação, em geral, né, muitas empresas adotam consultorias, né, para implantação de um sistema de gestão da qualidade, mas as consultorias trabalham em conjunto com os times ou com as equipes, né, internas, tá? Porque após o período de implantação, né, a manutenção da existência do sistema de gestão da qualidade depende dessas equipes e times internos, né? Porque após o período de implantação, né, a consultoria, né, realizada a sua tarefa, né, ela deixa de fazer parte desse processo, né? Ela tem um momento para fazer isso e depois deixa o processo. Esse processo continua, né, com a empresa, com as suas equipes, né? E por fim ali, né, a definição das políticas e objetivos que vão ser atingidos. Né? Essa primeira etapa, a primeira parte de etapas comuns. Né? Então, quais objetivos, políticas que a empresa quer obter, quer atingir com a gestão da qualidade. Sempre tendo em vista o objetivo final da competitividade. Tá? Então, a gente melhora o produto, melhora o processo, né? As metodologias, forma de fazer, estabelece indicadores, metas, procedimentos, instruções, normas, com aquele objetivo de se tornar mais competitivo. Então, uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, gente, é que, bom, se eu tenho um processo de qualidade para me tornar mais competitivo, eu não posso, por exemplo, colocar indicadores por colocar, né? Ou criar um procedimento por criar, só por regra, por norma, para ter um arquivo e um documento ali, que depois não vai ser analisado, não é utilizado, né? Na verdade, ele está ali para cumprir um papel burocrático apenas, né? Para servir de prova de trabalho de alguém, por exemplo, né? Mas não para gerar competitividade. E aí nós temos uma burocracia que atrapalha, né? Uma coisa que foi criada dentro do sistema de gestão da qualidade, que, na verdade, diminui a produtividade, né? É um sistema de controle e não um sistema de competitividade. Aí são coisas diferentes, são interpretações, né, errôneas a respeito, né? Então, quando eu faço um indicador, uma normativa, uma instrução, né, que diminui a produtividade das pessoas, né, e que ela serve para controle apenas e não para resultado competitivo, nós temos um problema. Né? Em geral, começa a se perder produtividade, qualidade, capacidade de atendimento, de gerar resultados. Então, isso a gente já viu lá na aula sobre os indicadores, né? Onde a gente tem que escolher os indicadores certos, né? Então, uma variedade de indicadores enorme existe, mas quais servem para a empresa? Isso depende de análise, né? Senão eu posso colocar, encher de indicador e dizer, olha, minha qualidade é excelente, eu tenho lá muitos indicadores, né? Mas esses indicadores estão servindo para quê? Né? Realmente, ter aqueles indicadores, aquelas metas, gera um resultado mais competitivo, ele está ali só, né, para ter mais burocracia, né? E a gente pode dizer, não, olha como eu trabalho, né? Eu tenho tantos indicadores, controlo tantos indicadores, né? A trabalheira que isso dá. É uma justificativa para, né,
o departamento, é uma justificativa para algumas pessoas, ou aquilo realmente, né, ataca a competitividade, né? E isso é uma análise que não pode fugir. Isso faz parte dessas primeiras etapas, né, de uma empresa que se quer competitiva, através do sistema de gestão da qualidade, né? Isso vem desde o diagnóstico, né, até o estabelecimento das políticas e objetivos, né? Que o objetivo é ser mais competitivo, né? Não é criar mais regras e normas, né? Claro que, aí um parênteses, né? Algumas coisas, né, que tornam a empresa menos produtiva, né, ela é obrigada a ter, né, por questão legal, né? Então, tem legislações que a empresa deve cumprir, controles que ela deve manter em função da legislação da sua área de atuação. Então, esses já, né, a empresa não pode deixar de cumprir, de realizar, né? Bom, se já tem esses, né, que fazem parte do processo legal, que eu sou obrigado a ter, então, pelo menos, não vou criar os que, né, dependem da minha gestão única e exclusivamente, tá? Porque se eu já tenho esses, né, que são de ordem legal, e que eu sou obrigado a cumprir, e que muitas vezes vai reduzir a minha produtividade, eu não posso criar outros, né, que vão se somar a estes e diminuir a minha capacidade, tá? Então, isso é muito importante. Muitas empresas se perdem nesses aspectos, tá? Acabam criando, né, uma série de burocracias desnecessárias, né? A burocracia é boa, ela é importante, ela padroniza, ela traz resultado, mas a gente fala daquelas burocracias desnecessárias, tá? As burocracias que travam o sistema. Depois das políticas e procedimentos, né, políticas e objetivos, nós temos a definição dos procedimentos. Tá? Então, quais procedimentos, a partir das políticas e objetivos, a empresa vai adotar? Claro, departamentos e setores vão ter procedimentos específicos, né, normas específicas, instruções de trabalho específicas. Esses são importantes. É um tipo de burocracia, né, que é relevante, é importante, que padroniza, que torna o processo mais produtivo, né, e que organiza o sistema. Então, procedimentos são importantes, tá? Procedimentos, instruções, normativas que orientam o trabalho, tá? Inclusive, é importante fazer revisões, né, constantes desses procedimentos, instruções e normas, tá? Da qualidade. E, claro, é muito importante treinar as pessoas nesses procedimentos, instruções e normas. Então, não basta dizer, né, está aqui o procedimento, né? A obrigação de vocês agora é ler esse procedimento. Isso não é treinamento, né? Então, se eu tenho um procedimento, eu tenho uma norma, eu tenho uma instrução, eu tenho que treinar as pessoas. Isso leva a um esforço, né, organizacional. Então, por isso, algumas empresas têm sucesso e outras não. Umas querem fazer esse esforço, outras não. Algumas ficam estagnadas, outras não. Umas crescem, outras não. Por quê? Algumas coisas são feitas por algumas empresas, outras não querem, né? Ou estão impossibilitadas, ou não têm os recursos necessários para fazê-lo. Ficam estagnadas, tá? Então, se eu tenho a ciência de que um sistema de qualidade me torna mais competitivo, e eu tenho normas, procedimentos e instruções com esse objetivo, por que ao alterar um procedimento, uma instrução, uma norma, eu não treino as pessoas? Tá? É uma pergunta que a gente deve se fazer nas nossas organizações, né? Uma mentalidade que a gente deve carregar para dentro das empresas, né? Em que a gente vai atuar, né? Ou em que a gente atua. Obviamente que se eu alterei um procedimento, eu alterei a forma de trabalhar. Se eu alterei a forma de trabalhar, a forma de realizar, né, as pessoas precisam, né, entender, né, compreender, ser sensibilizadas, né, nesse novo momento, né, nesse novo procedimento, nessa alteração. Tá? Então não é, está lá, né, sempre disponível, né, um exemplo das empresas na indústria, né, mas tem lá não só e-mail eletrônico, muitas vezes, mas tem impresso, né? Então tá lá no setor de produção, né? Temos lá procedimentos de montagem, né? Procedimento 1, 2, 3, 4, 5, 20 procedimentos de montagem. Cada operador, né, sabe que tem aquele procedimento. Então, né, olha, pessoal, alterou o procedimento, né? Então,
né? Olhem lá, né? Isso não é treinamento, né? O que vai acontecer? Alguns nem vão ler, né? Vão perguntar para o colega do lado, o que alterou, o que mudou? E aí um fala para o outro, cada um está fazendo de um jeito diferente, né? Então não é assim, né? Eu fiz a alteração do procedimento lá, procedimento número 1, né? Procedimento de montagem num determinado produto. Vem cá, a equipe que faz essa montagem aqui, né? Desse setor, dessa área, marcamos um treinamento, vem cá, vamos sentar juntos, né? Tal dia, tal horário, passa o treinamento para a equipe, para todos, no mesmo momento, na mesma hora, né? A mesma comunicação para todos. Tá? Então não tem comunicações diferentes, não tem passagem de informação entre membros da equipe. É comunicado direto, né? A instrução. Né? E a partir daquele momento houve a alteração do procedimento. Então todos já sabem que saiu daquela reunião, a forma de fazer agora é essa. Né? Então é bem diferente, né? Então muda o resultado, com certeza, tá? Se não, do contrário, né? Uns vão saber, outros não vão saber, uns vão ler, outros não vão ler, né? Então, quando se trata de sistema de gestão da qualidade, só dizer está aqui, olhem lá, não é qualidade, né? A gente tem que chamar as pessoas ao treinamento, tá? Tem que planejar a implementação, e esse planejamento da implementação, né? A gente vai, então, identificar os setores, né? Qual o nível, né, de inserção em cada setor com relação ao sistema de gestão que está sendo implantado, né? O que vai ser influenciado, o que vai mudar, né? Se faz todo esse planejamento. Depois, a capacitação das pessoas, né? Então, a gente falando aqui agora em processo de implementação do sistema de gestão da qualidade, nós temos lideranças, né? Diferentes níveis de liderança, né, na empresa. Nós temos liderança lá do nível operacional, lideranças do nível tático, lideranças do nível estratégico. Todos têm que ser capacitados e treinados em nível de liderança. Em nível de processo, né? Independente do nível hierárquico, vamos ter pessoas que executam processos nesses 3 diferentes níveis. Também a capacitação dessas pessoas, né? Depois de todos capacitados, aí se faz o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade, ou seja, ele começa a ser executado, né? As pessoas começam a trabalhar com esse processo de sistema de gestão que foi implantado. E claro, aí se faz as verificações, né? Então, o processo que foi implantado, né, o sistema de gestão que foi implantado, está funcionando, né? A importância, né, de ter os indicadores, né, de ter as metas e verificar os desvios, né? A partir disso, identificados os desvios, os problemas ocorridos, se faz as correções e as melhorias da implantação do sistema de gestão da qualidade. Essas correções e melhorias e processo de verificação é constante, né? Não é só no momento da implantação, né? Constantemente o sistema tem que se auto-verificar, né? Tem que fazer verificações constantes e correções e melhorias sempre, né? Esse é um elemento que a gente viu lá na nossa aula 2, né? Bom, a gente viu que planejar, né, é algo fundamental. Isso aí vocês já devem ter, né, relembrado aí do primeiro ciclo, né? Lá quando fizeram a TGA, a gente aprende isso, né, na Teoria Geral da Administração, que não se faz gestão, não se faz administração sem planejamento. Então, se a gente sai fazendo algo, né, sem antes ter planejado, a chance de dar certo diminui muito, né? Reduz em 99,9% de dar certo, né? Aí tem 1% de chance de sorte de dar certo sem planejamento. Então, o planejamento ajuda muito, né? E em sistema de gestão da qualidade não é diferente, né? Começa com planejamento, tá? Então, o plano para implementar a gestão da qualidade, a gente começa com essas 3 perguntas, tá? São 3 perguntas comuns do plano de ação, né, do 5W2H. O que, como e quem, tá? Então, em termos de implantação do sistema de gestão da qualidade, a gente vai no que responder, né? A elaboração desse planejamento estratégico, os desdobramentos desse planejamento estratégico em relação às outras áreas da empresa, né? As áreas táticas e operacionais, e, claro, sensibilizar, né, todas as equipes e departamentos. Então, esse é o que, né? O que a gente precisa fazer no momento do planejamento. Inicialmente, isso.
Depois, como será feito, né? Como vai ser feita essa elaboração do planejamento? A elaboração do planejamento é feita com a definição do negócio, ou seja, mas a empresa já existe, né? A gente vai definir de novo o negócio. Quando implanta um sistema de gestão da qualidade, muda a ótica, né? Muda a visão. Então, ele faz uma redefinição, tá, do negócio. Rever os elementos estratégicos, né, como missão, visão, valores, princípios. Refaz uma análise que deve ser constante, na verdade, né? Uma análise ambiental, né? Uma TRISOT, por exemplo, né? Constantemente no seu plano estratégico, a empresa tem que fazer isso, né? Estabelecimento dos objetivos, das estratégias, recursos, enfim, todos os desdobramentos necessários, né? E depois, a definição de quem executa esse planejamento estratégico, claro que são, primeiro, no nível de direção, né? E quem são os indivíduos que vão disseminar, né, essa estratégia para a empresa. Então, a direção, junto com seus líderes, né? Gerentes, né, supervisores e assim por diante. Tá? Esse é o que, o como e o quem, né? Na hora do plano, né? Quem vai fazer, né? Como será feito, né? E o que será feito definido nesse planejamento de implementação. Esse é o esquema básico, tá? Nós temos um esquema agora que olha para o processo, tá? As áreas. Então, a gente antes estava em nível estratégico, né? No segundo esquema, olhando inicialmente para o processo e para as áreas, né? Há uma visão para dentro desse processo, tá? Então, quando a gente fala em processo, cada área, cada departamento, cada setor tem os seus processos próprios, né? Que devem estar interrelacionados, relembrando aquele conceito de processo que a gente viu lá na outra aula, né? São elementos interrelacionados que dão como resultado, né, a transformação, então, dos insumos, dos dados, das informações em um produto e um serviço ofertado ao mercado, né? Isso é processo. Então, todos os departamentos e áreas de uma organização concorrem para isso, né? Para essa oferta desse produto, desse serviço ao mercado. Então, na implantação do sistema de gestão da qualidade, no processo, né, tem que formar os grupos para analisar os processos. Então, é uma coisa importante da gestão da qualidade, né? A gente já viu esse conceito importante nas aulas anteriores, né? Que é autonomia. Né? Os grupos devem ter autonomia, né? Autogestão, para fazer essa análise, né? Olhar para dentro da sua atuação, dentro do seu processo, e conseguir se autoanalisar. Isso vai ser extremamente importante para aquele elemento de autoanálise, né, que é melhoria contínua. Né? Então, como fazemos hoje, como poderemos fazer, né, aquele amanhã melhorado, aquele horizonte futuro, né? A gente melhora em produto, melhora em atendimento, melhora em processo, melhora em resultado, melhora em competitividade, como? Analisando o hoje e visualizando, né, o amanhã, onde a gente quer chegar nesse futuro, né? Então, formar as pessoas, né, para ter essa visão, tá? É uma visão estratégica, é claro, né? Uma visão analítica. E isso precisa ser desenvolvido, tá? Constantemente. Pesquisar as expectativas dos clientes. Tá? Então, o processo de gestão da qualidade, como não pode deixar de ser, né? É o conceito já da nossa primeira aula, né? A gente viu lá o conceito do que é qualidade, dentro da norma ISO 9000, né? O conceito da qualidade é atender, entre tantas coisas, né, daquele conceito. Uma delas é estender expectativas dos clientes e, além do mais, né, o conceito da ISO 9000 diz atender as expectativas dos clientes e superar essas expectativas, né? Isso causa uma fidelização, né? A gente conversou bastante a respeito disso naquela aula. Então, sim, né? O que a empresa precisa para atender essas expectativas, né? Que expectativas são essas? Tá? Estabelecer novos processos e padronizar. Então, se eu conheço essas expectativas, né, eu vou modelar o meu processo, né, eu vou repadronizar as coisas de forma a atender essas expectativas. Também vou remodelar esses processos, né, padronizar as coisas a partir da análise feita, né, pelos grupos de trabalho, né, cada departamento, setor, área, olhando para, né, o seu processo, consegue identificar dificuldades, problemas, erros, desvios, né? E as pessoas que lidam com esses problemas no dia a dia
sabem, né, a partir do momento que foram treinados para aprender a fazer as análises, sabem identificar, né, onde a sua atuação está sendo menos produtiva, em função de uma instrução que talvez esteja inadequada, né, ao momento atual da organização, né, uma forma de lidar com o cliente, uma forma de realizar o produto ou determinada montagem, se for um processo operacional, né, ele sabe qual é a dificuldade, qual é o problema, o que está acontecendo, né. Parar para ouvir as pessoas é importante, né. E claro, isso é uma filosofia do sistema de gestão da qualidade, né. Então, claro, se não houver essa filosofia, né, o problema vai continuar acontecendo no dia a dia, a empresa continua perdendo produtividade ali, mas ela não para ouvir as pessoas, não para de fato para perguntar o que está acontecendo, né? Então, em geral, o comum é a liderança, a gestão, né, determinar, faça isso, faça aquilo, né? Ela vê um problema acontecer, diz, faça isso, faça aquilo. Mas ela tem uma visão, né, de nível estratégico, não está no dia a dia sofrendo as consequências dessas decisões. Então, é muito inteligente, né, o gestor olhar e ver as coisas pela perspectiva de quem sofre, né, as consequências dos problemas no dia a dia do trabalho. Então, eu tenho essa visão, eu acho que a solução é essa, o caminho pode ser esse, mas eu quero ouvir as pessoas também, né? Então, eu vou ver os grupos de trabalho. Olha, na tua função aí, né, reúne a equipe, reúne as pessoas realmente, né? Olha, o que está acontecendo, né? Quais as dificuldades que tu encontra. E é claro, essa relação, e a gente também viu isso na nossa aula anterior, né? Ela precisa ser aberta, sincera, né? E essa proximidade, né, entre o nível estratégico e o nível operacional, ela deve ser verdadeira, afinizada, constante, se possível diária, né, para que, quando chamadas a analisar, não haja melindres, né, em relação à comunicação, né. Então, a pessoa nunca foi chamada, né, nem foi feita uma sensibilização, uma aproximação, e aí, o que tu acha aí do teu trabalho, né? A pessoa fica, né, com medo, meu chefe me chamando para falar, nunca me chamou, né? Então, também é uma coisa que depende de maturidade, né, dessa aproximação, tá? Então, a gente já está vendo, de novo, né, no processo de implantação do sistema de gestão da qualidade, a revisão daqueles conceitos da primeira aula, né? Que sim, né, a gente precisa de um sistema de relações, né, dentro da organização, né? Uma organização é formada por gente, por pessoas, né? E nesse sistema de relações, né, a gente precisa sim cuidar do clima, da cultura, da aproximação entre as pessoas, da afinidade, né, dentro desses grupos de trabalho, tá? Senão a gente começa a ter problemas, né, com relação à produtividade, não sabe de onde vem, né? A gente começa a ter problemas com o atendimento ao cliente, né? Começa a ter escassez de vendas, né, do nosso produto, do nosso serviço, e a gente não para, né, para ouvir as pessoas, né, não para ouvir o cliente, né, e a gente começa a tomar decisões de mudança de processo, né, sem fazer a devida análise, tá? Então, em processo sempre cabe, né, essa análise, tá? E aqui foi o nosso primeiro item, né? Para só depois, né, olhando a análise dos grupos, olhando a análise do mercado, dos clientes, começar a fazer esses processos, né, esses novos processos, as padronizações, tá? E sempre com vistas a melhorar os padrões. Então, foi feita uma alteração no processo, qual o resultado? Não deu certo? Rever esse processo, né? Se a gente já fez esse processo antes, não deu certo, o que a gente vai fazer de novo, né? Então, às vezes isso acontece também nas organizações, né? Então, foi tentado algumas práticas, né? Viu que não deu certo, deu diversos problemas, né? A empresa teve que deixar aqueles processos, aquela forma de fazer, né, e adotar uma outra sistemática. Passado algum tempo, né, a empresa vem a encontrar problemas do mesmo tipo, né, novamente, e aí, em buscando soluções, volta a ter aquelas ideias, né, que já não deram certo. E aí, muitas vezes a empresa volta a aplicar aquelas ideias e não dá certo de novo. Então, às vezes tem isso, né, acontece. E aí precisa ter um histórico, né, a empresa precisa
ter um acompanhamento do que já foi feito, né, em termos de qualidade, as ideias tentadas em termos de sistema de gestão da qualidade. Por isso, a importância, tá, das pessoas, tá, os recursos humanos, né, em treinar as pessoas, né, e ter uma equipe de gestão da qualidade, porque essa equipe vai fazer esses processos, né, um deles é ter o histórico, né, de alterações, de mudanças, né, que foram feitas no processo, né, e por que aquele processo deixou de existir, ou por que aquele processo era de um jeito e passou para ser do outro, né, tinha um problema, aconteceu um problema, né, o que gerou aquela alteração, né, isso é importante, tá, senão a gente volta a fazer de novo, né, começa a repetir os erros, tá. Então, um outro elemento indispensável são os recursos humanos, tá. Entre, né, esse elemento, recursos humanos, uma das coisas importantes, né, é a pesquisa de satisfação interna, tá. Bom, a gente já falou na primeira aula, né, uma organização é gente, uma empresa são pessoas, né, a empresa não é o prédio, a empresa não é o sistema, a empresa não é o computador, a empresa não é o recurso financeiro, isso são coisas, isso são, né, elementos do processo. As pessoas é que fazem a empresa, então as pessoas é que usam o sistema, a máquina, o prédio, a cadeira, o computador. Então, as pessoas que fazem a empresa. Sem pessoas, não tem empresa. E com pessoas mais qualificadas, obviamente, eu vou ter mais resultado. Pessoas mais satisfeitas, mais resultado. Pessoas mais motivadas, mais resultado. Então, tem um elemento de qualidade diretamente ligado a como as pessoas se sentem, né, na atividade que elas realizam. Tá? E, claro, está diretamente ligado a isso, né, as políticas adotadas pela organização, né, para motivar as pessoas, incentivar as pessoas, né, cuidar das pessoas. Então, a pesquisa de satisfação interna ela é muito importante nesse sentido, né? Ela precisa também entender né, o que motiva, o que não motiva a sua equipe, o que está faltando, né, para que as pessoas possam executar com satisfação o seu trabalho. Às vezes pode surpreender, né, nessas pesquisas, né? A gente pode imaginar, as pessoas querem aumento de salário, nem sempre, né? Mas a pessoa quer uma implementação no seu sistema de trabalho, uma ferramenta, né? Quer ser ouvido e quer que o procedimento, né, o processo atenda aquelas necessidades, porque ela sabe que daquela forma, né, trará mais resultado. Às vezes a pessoa precisa ser ouvida, né? E aí, sendo ouvida, a pessoa pode, né, satisfazer essas necessidades da equipe, né, aumentando a motivação, a participação e a interação, tá? Claro, né, tem que promover a educação e treinamento contínuo das pessoas. Então, a gente já falou dos procedimentos, das normas. Então, toda vez que tem uma alteração de norma de procedimento, eu vou ter um momento de promoção da educação e treinamento das pessoas, né? Definição de políticas de recursos humanos, isso é indispensável, né? Tem que ser muito claro, né, as políticas de recursos humanos para todos os envolvidos, tá? Claro, desenvolvimento de equipe, né, gestão participativa. Para que a gente possa ter essa aproximação, né, do nível estratégico, nível operacional, para que esse nível estratégico possa, de fato, ouvir o nível operacional e ter uma aproximação, e realmente ter uma afinização, né, e que as pessoas sintam a vontade de participar, né, e realmente trazer as suas opiniões, ideias, né, sobre aquilo que acontece nos seus processos, tem que ter uma gestão participativa, não tem outra forma, né, uma gestão que fica distante, né, aparece uma vez ou outra, né, se vê falar do gestor quando ele toma uma decisão, né, quando segue um caminho, né, faz uma definição, mas quando é que esse gestor esteve próximo da equipe, debatendo, discutindo, né? Mas quando se diz da equipe, é da equipe toda, né? Não é de algumas, né? Eu escolhi um aqui, outro ali para ouvir, né? E o resto da equipe, né? Isso não é desenvolver a equipe, né? Então, uma das primeiras coisas que precisa ser feita é a gestão participativa para esse desenvolvimento, né? Realmente estar, né, presente, né? Realmente ouvir as pessoas, né? Fazer reuniões com essas equipes, né? Estar próximo. Isso vai causando essa afinização, essa aproximação, né? E as equipes cada vez vão se sentir mais à vontade. Toda vez que tem contato, né, com a direção da empresa, né, os diretores, gerentes, enfim, ela vai se sentindo cada vez mais à vontade a colocar
os problemas que ela enfrenta no dia a dia. E é claro, aí o gestor tem que ter uma sensibilidade, né? Ele não está ali para fazer oposição às ideias que ele não gosta, né? Ele está ali para ouvir essas ideias, né? E compreender a ótica daquele que passa pelo processo no dia a dia, né? E que identificou ali, puxa, se eu estou fazendo dessa forma, eu estou sendo menos produtivo, está trazendo menos resultado, estamos tendo dificuldades nessa e nessa situação, para que, né, haja essa afinização e dali a gente possa tirar os melhores resultados. Isso, claro, né, precisa ter autodisciplina, autogestão, né, das equipes, né, precisa delegar também para as equipes, né, dar autonomia, né, para as equipes também poderem agir diante dos seus problemas do cotidiano, né, porque se ficar tudo centralizado, né, a empresa fica rígida, difícil de se mover. Então, o problema já deu 10 passos para frente, né? A gente está ali ainda, né, com aquela rigidez, né? Sou eu que decido, né? E aí os outros elementos do grupo não conseguem se mover para, né, tem que pedir permissão, né, para 10 pessoas diferentes para conseguir executar, né, uma solução. Aí, né, nós temos um grande problema. Enquanto isso, né, a gente está perdendo para a concorrência, né? Se eu sou devagar igual uma tartaruga e o meu concorrente é rápido que nem uma lebre, né? Tá aí o problema, né? Então, um problema de inabilidade de gestão, né? Morosidade na gestão, né? Com relação à capacidade de decisão. E essa capacidade de decisão é sempre melhorada quando nós chamamos as equipes a participar, a gente desenvolve as equipes, dá autonomia, autogestão a essas equipes, tá? E claro, como não pode deixar de faltar, né, as avaliações, né? Então, se a ideia é promover melhorias, a gente deve, né, avaliar constantemente se essas melhorias estão surgindo efeitos, né? Então, realizar as pesquisas de satisfação externas também, né? Implementar sistema de informação gerencial, os chamados SIGs, né? Pode ser informatizado ou não, mas tem que ter um sistema de informação gerencial, né? A gente faz a coleta das informações, dados, né? As estatísticas dos processos, para entender que rumo as coisas estão indo, né? O SIG, gente, Sistema de Informação Gerencial, ele é um aspecto, ele é um dado, um número, ou vários dados, vários números, né? As metas, os indicadores, isso é um número, é um indicativo. Isso não exclui de forma alguma, né, a reunião com as equipes. Então, eu tenho uma equipe de vendas, ela não está atingindo as metas. Eu olho meu sistema de informações, olho lá o número de vendas e digo, a equipe não está dando resultado. Bom, aí o gestor, né, puxa, não está dando resultado, contratei mais pessoas, né, foi feita a instalação de tal sistema para eles trabalharem e não está dando resultado. Né? Então, o que a gente vai fazer? Aí, né, o líder começa a pensar por si próprio, né, ali, o que ele vai fazer. Ele já tem um histórico, já sabe como as coisas acontecem, tem experiência, né, e toma suas decisões. Mas assim, ouvir a equipe. Bom, ele pode atingir um nível de resultado. Pode ser pior, pode ser melhor, enfim, vai atingir algum nível de resultado. Mas, se ele, além da análise própria, né, for lá na equipe, né, sentar junto com o grupo, claro que já tem que ter feito um desenvolvimento com esse grupo, né, essa aproximação. Né, e essas reuniões começarem a ser, né, com uma certa frequência, né? Às vezes o líder, o gestor não tem esse tempo todo para fazer uma reunião diária, mas pode fazer uma reunião semanal com essa equipe, com essas equipes, né? Estabelecer um cronograma de reuniões para ouvir as equipes. Então, tá lá com a equipe de vendas, eventualmente, a cada semana ou a cada 15 dias, conversando, ouvindo, né? Tendo as informações, ou sempre que necessário. Bom, aí a perspectiva, né, já vai ser outra, porque eu tenho mais informações, né? Eu tenho informação direto de quem está passando pelo problema lá. Por que não está convertendo venda? O que está acontecendo, né? E estabelecer essas novas políticas, tá? A mesma coisa numa área industrial, né? A produtividade está baixa, né? O gerente de produção, né, tem as suas ideias a respeito do porquê, né, isso está acontecendo. Mas se ele vai conversar com a equipe, vão surgir outras informações valiosas, né? Então a gente deve estar fazendo essas avaliações permanentes, tá? E não só utilizando o sistema de informação gerencial, né, olhando o que o sistema está me dizendo, mas, né, a gente não pode se esquecer, né, que o primeiro sistema de informação gerencial mais importante é ouvir as pessoas, né, conversar com as pessoas. Uma organização
É gente, uma empresa são pessoas, né? Então as informações essenciais vêm das pessoas, tá? O SIG, né, Sistema de Informação Gerencial, lá do sistema, né, os números que resultam ali são um aspecto, tá, dessas informações gerenciais que podem ser obtidas, né? Talvez a mais importante seja, né, a aliar, né, com as pessoas, né, aquilo que o indicador está dizendo, né? E, claro, promover canais de comunicação, tá? Também comunicação externa para a comunidade. Então, não só com vistas ao cliente, é claro, né? Conhecer aquilo, o perfil do nosso cliente, aquilo que o cliente deseja, o cliente direto, né? O cliente final, mas conhecer, né, sobretudo, o mercado, né? Às vezes, o entorno da empresa, né? Aquela sociedade, aquela cultura. A gente conversou um pouquinho a respeito disso na primeira aula, né? Às vezes, de cultura para cultura, de país para país, às vezes dentro do mesmo país, né? De região para região, de cidade para cidade, nós temos elementos distintos de cultura, de forma de ser, de agir, de pensar. E a organização ela precisa entender isso, né? Então ela precisa compreender o elemento, né? O caldo cultural em que ela está inserido. Isso ajuda muito, né? A criar suas técnicas e táticas, né? De inserção no mercado, né? E claro, ela deve comunicar ao mercado, né? A sua existência, a sua permanência, as suas ofertas, né, de produto ou serviço, né? O que ela oferece àquele mercado? O mercado realmente conhece essa empresa? O mercado realmente conhece a qualidade do serviço ou do produto, né, ofertado pela empresa? Né? Então, ela tem que ter esses processos aí, né, esses canais de comunicação muito bem estabelecidos, né? E claro, né, utilizar canais efetivos. Às vezes a empresa, eu uso canal de comunicação, né? Mas usa, às vezes, canais, né, que não são adequados ao seu próprio público, né? Não são canais que fazem uma conversão efetiva, né? E às vezes a gente, né, usa canais, mas não são os canais adequados. Então isso também precisa análise, tá? Não é qualquer canal, né? Então diz, tenho um canal de comunicação, eu promovo a minha marca, promovo a minha empresa, meu serviço, meus produtos. Mas aonde? De que forma? Com quem? Está adequado ao público? Está adequado ao meu mercado? Né? As pessoas que são o meu público-alvo, né, estão nestes canais que eu estou utilizando? Nesses canais que eu estou utilizando, né, está, em geral, a faixa etária, né, que é a faixa etária dos meus clientes, o nível de renda, as características psicográficas, né, quem já fez administração de marketing vai lembrar disso, né, a gente tem segmentação de mercado, segmentação demográfica, comportamental, psicográfica, né, geográfica. Então, meus canais estão adequados à minha segmentação, tá? A gestão da qualidade tem um olhar importante sobre isso, né, e a gente precisa adequar esses canais, porque qualidade se faz com comunicação, é uma estrutura de relações, né. Vocês devem lembrar daquele esquema de relações que a gente viu, né, numa aula anterior, né? Acho que foi na primeira aula ou na segunda, em que a organização é um sistema de relações, né? Relação com o cliente, relação com o fornecedor, relação com o concorrente, relação, né, com a legislação, relação com os organismos reguladores, relação com a sociedade, né? Então, esse processo de comunicação deve ser muito bem afinado, tá? Muito bem. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Dúvidas, perguntas? Tudo ok, sir. Tudo ok? Legal. E os demais? A Milene colocou tranquila no chat. A Tainá colocou tudo certo. A Raquel também colocou tudo tranquilo. A Tayane colocou ok. A Aline também colocou tudo ok. A Lana certo. Legal, gente. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, tá? Participem no chat sempre que acharem necessário. Participem ao vivo também, habilitando o microfone. Não só com dúvidas ou perguntas, mas daqui a pouco vocês têm, né, alguma colocação para
trazer lá da empresa de vocês, na minha empresa é assim, da minha empresa foi feito de tal jeito, né? Também é bem bacana aí essas participações de vocês, tá? Bom, gente, no processo de implantação do sistema de gestão da qualidade, nós temos um passo a passo, tá? São 10 passos de implementação, tá? Esses passos podem ser divididos, né, a partir do ciclo PDCA, o ciclo que a gente viu na aula passada, né, como forma de fazer uma gestão de melhorias, gestão da qualidade. Então, na perspectiva do PDCA, se enquadra os 6 primeiros tópicos, né, da implementação do sistema de gestão da qualidade. Então, no PDCA, o planejar compreende, tá, o item 1 até o item 6 da implementação. Então, diagnóstico, definição do sistema, definição da equipe responsável, definição das políticas e objetivos, planejamento da implementação, definição dos procedimentos de implementação. Esses 6 primeiros se enquadram no planejar. O executar está a capacitação e a implementação do sistema de gestão. Tá? Então, é o segundo passo do PDCA, né, o executar, se enquadra o item 7 e o 8, né? O item 9 do processo de implementação, que é a verificação, né, se enquadra no aspecto verificar do PDCA, né? E o último passo do PDCA, que é o agir, o action, nós temos a correção e a melhoria. Então, são os 10 passos de implementação do sistema de gestão da qualidade. Tá? O primeiro deles, o diagnóstico da empresa. Tá? O que abarca, né? O que abrange? As características dessa organização, as suas necessidades, as suas limitações. Tá? Então, esses 3 elementos são importantes para diagnosticar uma empresa. As limitações de cada área, setor, departamento, né? As necessidades, né? O que a empresa tem, o que a empresa não tem, né, atendido, né? As características gerais dessa organização. Tá? Então, é uma base inicial, né, para análise, diagnóstico da empresa, entender a situação atual dessa organização. Tá? Claro, faz parte disso para entender, né, essa empresa, analisar os resultados, né, aquilo que ela já detém de resultados, se ela tem indicadores, o que esses indicadores estão apresentando. E, além disso, né, analisar se esses indicadores são suficientes, se não tem indicadores inadequados, né, indicadores excessivos. Tá? Diagnosticar fazendo uma pesquisa de satisfação interna e externa, ouvir as pessoas, né, claro, e entrevistar, né, quem está fazendo o processo de implantação, né, a equipe responsável pela implantação do sistema de gestão da qualidade, né, seja uma consultoria, ou seja, né, bipartite, né, a consultoria mais equipe formada internamente, entrevistar gestores, gerentes, né, realizar auditorias. Depois disso, depois do diagnóstico, né, definir, né, o sistema de gestão da qualidade e a área de abrangência. Tá? Isso é feito, claro, a partir do nível estratégico, né, os donos, sócios, diretores, junto à equipe de implantação do sistema de gestão da qualidade. Tá? Faz a descrição, né, essas definições. Tá? Ele deve englobar, essa descrição do sistema de gestão da qualidade, essa abrangência deve englobar toda a organização, cada departamento, área e setor, tá? Cada indivíduo, cada grupo de trabalho. Para que se possa, né, realizar a implementação, né, deve-se definir a equipe responsável por essa implementação, né, por conduzir o sistema de gestão da qualidade da empresa. Tá? É preciso ter uma equipe, tá, de gestão da qualidade. É importantíssimo, tá, não só para a fase de implementação, mas para a manutenção da existência do sistema de gestão da qualidade. Então, eu implantei, né, contratei uma consultoria e implantei. Depois a consultoria foi embora, depois da implementação, né, mas eu defini uma equipe responsável, né, depois que foi implantado o sistema, né, e acabou a consultoria, né, ficou abandonado, ficou uma pessoa só responsável por, né, ficar atualizando o procedimento e outra responsável por apurar os indicadores. Isso não é uma equipe responsável, né? Isso, né, é uma determinação só para coletar dados, informações lá e ponto, né? Mas ficou uma equipe responsável por, né, fazer a atualização do sistema de fato, né, fazer as apurações de todos aqueles processos de aproximação da direção com as equipes responsáveis, né, desenvolvimento das equipes, treinamento das equipes, ouvir as equipes, fazer as pesquisas, né, de satisfação interna, não só a externa, né,
todos aqueles outros elementos, eu preciso de uma equipe para fazer isso, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, né, essa equipe pode ter um número variável de pessoas, mas eu preciso ter uma equipe de gestão da qualidade, né? Eu preciso ter alguém pensando a qualidade da empresa, né, para além, né, do nível estratégico. Então, eu preciso ter um departamento, uma área pensando nisso, tá? Então, não é a mesma coisa, né, eu definir alguém para medir, né, ou coletar as informações dos indicadores. Não é a mesma coisa eu definir alguém para ir controlando a atualização dos procedimentos. Isso não é uma equipe de qualidade, né? A equipe da qualidade tem todas essas outras atribuições que a gente viu antes, né? Políticas e objetivos a serem atingidos, isso deve ser definido, né? E é definido em geral pela alta direção, né? Claro, ouvindo todas as partes interessadas, né? Não é uma definição autocrática, né? É uma definição participativa, né? Já que o princípio da gestão da qualidade é a administração participativa, tá? Claro, com vistas ao aumento da satisfação do cliente. E aí tem um exemplo, né? Baixar o consumo do combustível. Foi colocado como exemplo porque, né? Com a ideia de significar redução de custo, tá? Então, claro que são objetivos, né, da qualidade, aumentar a produtividade. Vocês vão lembrar disso lá da aula 1, aula 2, né? Como é que a gente aumenta a produtividade? Reduzindo custo, desperdício com matéria-prima, com desperdício de recursos. Então, o exemplo do consumo do combustível serve para muitas empresas, né? No geral, mas pode ser, né, reduzir o consumo de outras coisas, tá? É só como exemplo de redução de custo. Lembrando sempre que não se reduz investimento com pessoas, né? Que pessoas não é custo. Lembra que a gente conversou a respeito? Pessoas é investimento. Então, se uma organização é um sistema humano, né? Uma organização é gente. Toda vez que eu corto recursos aplicados em pessoas, eu estou cortando recursos do elemento que faz a produtividade, que faz a competitividade, que melhora a qualidade, que converte, né, ideias, propostas, soluções, né, em receita. Então, treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas, isso não é custo, isso é investimento, porque isso converte em mais produtividade, em mais competitividade. Tá? Então, essa visão é uma visão do sistema de gestão da qualidade, que nem sempre todas as organizações têm, né? Algumas acabam vendo que, eu preciso cortar, né, isso em relação, né, a treinamento, desenvolvimento, em relação às pessoas, né? E aí acaba sofrendo, né, as consequências disso, né? Então, há sempre uma barreira, né, que a empresa não consegue ultrapassar, não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue... Por quê? Não está investindo nas pessoas, né? Está enxergando, né, o recurso aplicado nas pessoas como custo e não como investimento. Né? Em geral, isso é uma barreira muito grande. Tá? Claro, e melhorar o ambiente de trabalho, né? Nem sempre isso também é uma coisa, né, devidamente atendida, né, por muitas organizações, tá? Então, melhorar o ambiente de trabalho, né, o espaço de trabalho, né? Não só a questão física, tá, gente? Não estamos falando aqui só de melhorar o layout, né? Mas a gente está falando em ambiente de trabalho em outros aspectos, inclusive, né? Não só melhorar a estação de trabalho, o ferramental, que também faz parte, tá? Mas aqui, além disso, além de melhorar o ferramental, né, o sistema, né, o material de trabalho, melhorar o clima organizacional, melhorar a motivação das pessoas, né? Ter um sistema de progressão de carreira, né? Um sistema, uma política de cargos e salários que seja clara, né? um programa de incentivos, né? Isso tudo melhora, né, o clima e o ambiente de trabalho entre as pessoas, tornar aquela relação mais próxima, né? Operacional com o estratégico, né? Ter uma administração de fato participativa, né? Ter um processo de autogestão, né? E democratização dos debates, das ideias, né? Para que todos realmente sejam ouvidos e valorizados. Isso melhora o ambiente de trabalho, né? Só para citar algumas coisas. E claro, né, isso deve estar definido nas políticas e objetivos, né, da organização. Se não tiver definido, e claro, no nível estratégico, né, de quem toma a decisão final,
né, fica prejudicado o nível de resultado que essa organização pode alcançar. Tá? Não só prejudicado o nível de resultado, mas como ela pode começar a ter, né, uma redução dos resultados e aí, portanto, né, inclusive prejuízos. Né? O planejamento da implementação, tá? Direção e grupo de apoio, né, participam dessa fase. Tá? De fato, aqui é quase um plano de ação, né, 5W2H. Né? Quem faz, o que faz, por que faz, quanto vai custar, né, quem vai realizar, né, e qual o prazo de implantação. Tá? É um 5W2H, ou seja, a definição das coisas. Né? Procedimentos de implantação, tá? Tanto o grupo de apoio quanto os colaboradores de cada área, departamento, setor. Tá? Como vão fazer para implantar aqueles procedimentos, né? Treinamentos, enfim, né? Detalhamento das etapas a serem cumpridas no processo de implantação. Tá? Então, chega um momento, né, que o próprio processo de implantação exige essa participação das pessoas. Né? Então, para fazer uma devida implantação do sistema de gestão da qualidade, está aqui, né? Detalhamento das etapas a serem cumpridas no processo de implantação. Então, vai ser definido lá, com os grupos, com as pessoas, né, qual o passo a passo vai ser seguido, né, os treinamentos, as instruções, os procedimentos que vão ser colocados, né, que vão atuar dentro de cada área, cada departamento. Para isso, a gente precisa capacitação de pessoal, né? Não só, quando a gente fala capacitação, né, não só treinar, né, a palavra mais comum que aparece aqui é treinar, né, treinar as pessoas, né, ter um plano de treinamento de acordo com a necessidade da empresa, tá? Esse é o primeiro ponto, mas não só esse, né? Quando eu falo em treinar, a gente vai para a equipe de call center, para a equipe de vendas, para a equipe operacional, para a equipe de marketing, para a equipe comercial, eu vou ter diferentes treinamentos, vão ter treinamentos em comum. Uma empresa industrial, né, para a equipe de expedição, para a equipe de produção, né, para a equipe de recebimento, para a equipe de manutenção, eu vou ter treinamentos específicos para cada área e departamento, porque tem situações próprias, né, eu vou ter treinamentos gerais. Mas os treinamentos são o que fazer, como fazer, o procedimento, a norma, a instrução de trabalho, né. Então, em geral, a palavra treinar está ligada a isso, né? Mas em capacitação não é só treinar, tá? Tá aqui subjetivo, né? Dentro da palavra capacitação, o desenvolvimento, tá? Então, desenvolver equipes vai para além do ensinar como fazer, né? Então, também desenvolver em capacidade de análise, capacidade de tomada de decisão, desenvolvimento comportamental, capacidade de ouvir, de ser ouvido, né, de interação entre os indivíduos. Isso também faz parte da capacitação das pessoas, tá? Isso é aquele passo que a gente dá, né? Se eu faço evoluir as pessoas, eu estou fazendo uma melhoria no elemento fundamental de qualquer organização, que de fato, né, faz a existência da organização. Então, se eu melhoro as pessoas, eu estou fazendo uma melhoria na organização, porque são essas pessoas que vão melhorar o sistema, o processo, o produto, o atendimento ao cliente, que vão resolver os problemas, vão ser inovadoras. Então, no final das contas, né, esse é o elemento essencial e fundamental, né, não só do sistema de gestão da qualidade, né, mas na gestão como um todo de uma organização, né, esse investimento que se faz em pessoas, né, em treinar, em desenvolver, né, para além dos processos operacionais, né, esses outros elementos que a gente falou, tá, de convívio, de prática, de autogestão. Claro, aí vem a implementação, né, já com as pessoas treinadas, desenvolvidas, né, a execução das atividades, dos procedimentos, das normas, tá? Aí começa, então, a gerar os dados dos indicadores, né, manter a motivação, então sempre vai ter a característica das pessoas no meio, né, então manter as equipes motivadas, manter, né, o trabalho de administração participativa, né, reuniões com as equipes, né, ouvindo e aproveitando, né, e motivando as pessoas. Promover eventos, né, constantes com as equipes, tá?
para não só treinamento e desenvolvimento, mas para momentos também, né, de interação comportamental, né? Então, pode ter alguns eventos festivos para comemorar resultados, né? Fechamentos de metas, por exemplo, né? Isso é importante, isso causa aproximação entre as pessoas, afinização entre as pessoas, e essa aproximação, afinização, né, auxilia muito no dia a dia, no cotidiano, né? As pessoas se sentem mais à vontade umas com as outras, né? Trocam melhor, se comunicam melhor, né? E realizar outros treinamentos, tá? Aqui, quando a gente fala outros treinamentos, são só aqueles treinamentos de procedimentos e instruções que a gente estava falando, né? Então, a gente pode ter treinamentos de desenvolvimento comportamental, tá? Que são fundamentais. E, claro, elaborar a publicação dos informativos, né? Então, buscar sempre manter as equipes, né, as pessoas, os processos informados do que está acontecendo, né? As definições, os rumos que estão sendo tomados, né? E todos precisam ser comunicados, tá? Então, tem que ter, né, um processo aí de publicação dessas informações, tá? Para todos. Claro, verdadeiro, objetivo, sempre. O processo de verificação, né, depois de implantado o sistema, né, colocados os indicadores a acontecer, né, as metas, enfim, os processos ocorrendo de acordo com aquilo que foi planejado, tem que se verificar, né, os resultados, claro, né. Então, durante, né, a execução das etapas, algumas coisas aconteceram, né, e aí precisa rever, né, fazer reuniões periódicas, né, fazer auditorias internas, inspeção dos processos, para verificar, né, olha, foi planejado de tal forma, saiu de tal jeito, né, a gente precisa reorganizar esse processo, ou retreinar as pessoas, né, para que o processo seja readequado e a gente atinja os objetivos planejados lá na primeira etapa, né. E, por fim, realizar as correções e melhorias, né, que vão acabar sendo feitas, é natural, né, ao executar os processos, né, alguns elementos, né, vão ser muito bem adequados, né, conforme tinha sido planejado, outros, né, foi planejado de um jeito, né, na hora de executar o processo não se adequou, né, às necessidades da equipe, não se adequou às necessidades do cliente, né, e a gente precisa fazer melhorias, né. Então, esses desvios e problemas podem acontecer, né, durante essas execuções, tá. E aí, claro, né, a gente tem que identificar essas falhas, né, para identificar as falhas no processo, no atendimento, né, na prática cotidiana, as pessoas devem estar treinadas para poder fazer essas identificações, né, e claro, devidamente autônomas, né, inclusive, para fazer essas correções já o mais rápido possível, né, sem precisar de autorização de A, B, C, D, 10 pessoas diferentes, né, para ela corrigir a forma de atender o cliente, né, ou a forma de executar aquele processo de montagem, por exemplo, né. Ela pode fazer uma notificação, né, para o gestor, já definir junto com o seu gestor direto, né, olha, né, aconteceu tal problema, que a gente pode fazer, então a gente faz dessa forma, já corrige ali, o gestor já toma as providências, né, para elaborar uma alteração de procedimento, enfim, já identificado e resolvido o problema, tá. Agora, quando a gente tem situações que, né, aconteceu o problema no atendimento, foi identificado, né, e a pessoa não pode tomar ação para resolver, né, ela tem que esperar, né, a resposta de 10, 5, 6 pessoas diferentes, né, e aí nós temos uma empresa, né, engessada, né, com dificuldade de gestão, tá. Alguns fatores de sucesso tem que ter o comprometimento da alta direção, né, então, pronto, né, se pensou, se elaborou, se colocou a rodar um sistema de gestão da qualidade, e agora as pessoas, né, os níveis tático, operacional tomam conta, né, e eu fico observando os resultados. Não, comprometimento da alta direção significa que ao convívio diário, próximo, né, da alta direção com os processos, com as pessoas, né, mais propriamente, tá? Constante treinamento, e aí, né, aliado, né, àquela ideia de capacitação, né, é o treinamento e desenvolvimento, disponibilização de recursos financeiros, né, então, precisa-se dos recursos financeiros, né, para a manutenção do sistema de gestão da qualidade, então tem que ter uma previsão orçamentária, né, para isso. Então, gerir a qualidade, sim, tem custos, né, então eu preciso, né, fazer treinamento, eu preciso fazer desenvolvimento, eu preciso
fazer alterações de procedimentos, né? Eu preciso fazer melhorias nesse processo, né? Então eu preciso de recursos, tá? Então, claro que a lógica, né, aqui é a lógica da TOC, né, da teoria das restrições. A gente não pode ver custos pela ótica tradicional, né? A gente não pode ver a contabilidade pela ótica tradicional. A gente tem que ver a contabilidade dos recursos financeiros pela ótica da TOC, da teoria das restrições, tá? Se eu vou ter um gasto de 500, né, e vejo pela ótica tradicional, eu digo assim, puxa, né, agora eu tenho que cortar os custos, né, então não vou fazer esse investimento, vou cortar esse gasto de 500. Pela ótica da TOC, da teoria das restrições, eu vejo, por que eu vou fazer esse custo de 500? Com esse custo de 500 eu vou ter um ganho de 5 mil. Então é a ótica do ganho, né, e não a ótica do custo, né, ou quanto eu vou ganhar com aquele recurso aplicado, tá? Então é interessante aí também, se alguém não fez ainda, né, vai fazer futuramente, a disciplina de produção de materiais no segundo ciclo, a gente trabalha essa questão da teoria das restrições, né, que dá esse toque especial aí com relação à disponibilização dos recursos financeiros, tá? E claro, planejamento, né, é um fator de sucesso. É o primeiro item, né, da implantação do sistema de gestão da qualidade, sem o qual, né, a gente realmente não consegue obter sucesso. Os benefícios do sistema de gestão da qualidade implantado, né, é a padronização dos processos. Isso cria, né, confiabilidade dos clientes, ou seja, eu tenho uma padronização, aquilo é esperado, né, pelo cliente, independente da filial que ele for atendido, independente, né, da solicitação que ele está fazendo, né, na empresa, ele vai ser atendido sempre daquele jeito, daquela forma, com aquela qualidade. Então ele já espera por aquilo, né? Isso é conhecido no mercado, a empresa tem aquele padrão, tá? Isso cria uma fidelização, né? Cria uma lógica de relacionamento, né? Agora, a cada vez que ele é atendido, né? É atendido de uma forma diferente, cada vez que ele compra o produto está de um jeito diferente, né? Isso cria um desconforto, uma desconfiança, né? Puxa, nunca é do mesmo jeito, né? Não tem um padrão, essa empresa não tem qualidade. Então, é um efeito, né, do sistema de gestão da qualidade, padronizar e causar essa conexão com o cliente. O sistema de gestão da qualidade, né, ele cria uma agilidade na identificação e solução de problemas, porque ele preconiza a participação das pessoas, a administração participativa, essa aproximação do nível estratégico com o nível operacional, né, e, claro, a melhoria da organização da empresa como um todo, a partir disso. São outros benefícios ainda, gente, a agilidade na tomada de decisão, né, que é baseada em fatos e informações, né, e tem a delegação de autoridade, a melhoria da imagem da empresa perante seus clientes, é um benefício do sistema de gestão da qualidade, aumenta a competitividade pelo efeito, né, daquela tríade diretamente proporcional qualidade, produtividade, competitividade. Aumentando a qualidade, a gente vai ser mais produtivo, e sendo mais produtivo, mais competitivo no mercado, naqueles dois aspectos que a gente viu na outra aula, né? A gente se torna mais competitivo em preço ou em margem, né? Margem de lucro, tá? E a melhoria no moral dos funcionários. São benefícios aí da implantação do sistema de gestão da qualidade. Bem implantado, é claro, né? Funcionando adequadamente. Alguns obstáculos, né? Para que exista a implantação, né, do sistema de gestão da qualidade. A falta de comprometimento da direção, né, então, às vezes tem um entendimento que precisa, mas não se envolve no processo, né, então essa falta de comprometimento, né, gera efeitos danosos, né, a falta de comprometimento dos funcionários, pode ser o efeito inverso, né, a direção está comprometida, mas os funcionários não estão sensibilizados, não foram devidamente, né, treinados, né, e não foi trabalhado, né, esse processo de implantação com eles, né, receberam, né, de uma forma desavisada, e isso é sempre ruim, isso causa, né, esse descomprometimento. Então, quando a gente quer comprometimento dos funcionários, a gente deve começar o passo a passo, né, da alteração de um procedimento, de uma norma, ou da implantação de uma nova política de trabalho. Sensibilização, a primeira coisa, né? Chamar as pessoas a conversar, treinar, né? Informar, né? Isso facilita a aceitação e reduz o próximo elemento, que é a resistência à mudança, né? Se a gente não quer resistência a uma alteração, a uma mudança,
a gente tem que chamar as pessoas à participação, né? Então, né, aquela tipo de liderança autocrática, né? Então, se eu estou mandando, os outros têm que obedecer, né? Isso leva à resistência à mudança, né? Então, é um sistema de relações, né? Então, tem que chamar as pessoas a conversar, orientar, demonstrar como as coisas vão ser feitas, como as coisas vão acontecer, qual é o passo a passo, quais são as regras, né? Para que, a partir disso, as pessoas entendam, né? E aí, uma redução dessa resistência à mudança. E claro, né? Um dos obstáculos é que tem custo, né? Implantar um sistema de gestão da qualidade tem custo, né? Claro que tem muitos benefícios, né? E a empresa precisa fazer uma reserva, né, de recursos para essa implementação, né? Principalmente no início, né? E claro, e depois precisa ter, né, um centro de custo adequado, né, com previsão orçamentária para manutenção desse sistema de gestão da qualidade, né? Entendendo que esse sistema, né, sim, vai trazer todos aqueles benefícios vistos, tá? Gleiciele vai trabalhar, Gleiciele? Vai para uma reunião, tranquilo. Depois pode assistir o restante da aula gravada ali no Classroom, tá, Gleiciele? Já estamos no finalzinho, tá, dessa primeira parte. Logo em seguida a gente já vai fazer intervalo e depois chamada, tá? Estamos no final aí da primeira etapa. Bom, um dos grandes autores, né, que a gente já viu lá desde a primeira aula, né, na área de qualidade é o Juran, né, J.M. Juran, ele que escreveu o livro, né, Planejando para a Qualidade. E ele fez aquela previsão, né, dos dois princípios, né, para o líder, né, para o gestor na área da qualidade. Mas ele trouxe também 3 aspectos, né, que as empresas devem focar em termos de gestão, né, que é o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade, tá? Então essa é a tríade do Juran, né, em termos de organização, tá? Deve focar nesses 3 aspectos. Então, esse é o quadro da trilogia do Juran. Planejamento, controle e melhoria da qualidade, tá? Planejamento, identificar quem são os clientes. Então, para o Juran começa por aqui, tá? Identificar quem são os clientes. Verificar as necessidades dos clientes. E depois desenvolver serviços, produtos que atendam essas expectativas, tá? Então, se o produto da empresa, se o serviço da empresa não resolve o problema do cliente, não atende a necessidades do cliente, ela não se justifica e não vai vender, né? Agora, se ela atende parcialmente as necessidades, se ela atende parcialmente ou resolve parcialmente os problemas, ela pode encontrar algum espaço no mercado, mas não aquele espaço potencial total que ela poderia ter, né? Então, ela deve conhecer muito bem essas necessidades, muito bem as expectativas dos seus clientes, para atender no percentual máximo, né? Porque a sua inserção no mercado tende, não é uma garantia absoluta, porque depende de outros fatores também, tende a ser maior, tá? Por que eu digo que não é absoluto? Depende de outros fatores, né? Então, o nível de emprego e renda daquela população, daquele povo, né? Todos os outros aspectos externos podem trazer influência, mas naquilo que depende só dela, né, para ter uma inserção, né, maior no mercado, nesse aspecto, tem que entender a totalidade, né, da necessidade do mercado. Tá? O controle da qualidade, que é avaliar o desempenho, né, dos serviços prestados, desempenho em atendimento, desempenho, né, na visão do cliente e na visão do próprio prestador do serviço. Os dois, né, importam aqui, tá? Avaliar o desempenho do serviço. Quem presta serviço, como é que enxerga esse serviço prestado? Quais são as suas dificuldades na execução desse serviço? Né? Qual a sua perspectiva de melhoria em relação ao serviço prestado? Na visão do cliente, né? Como ele vê esse serviço? O que ele vê que poderia melhorar em relação ao serviço? Então, esse controle da qualidade, né, é uma avaliação do desempenho do serviço ou do produto, tá? Claro, comparar o desempenho alcançado com o objetivo, né? Nós tínhamos um objetivo, né, foi planejado. Em relação ao objetivo, quanto, né, desse serviço, desse produto está atingindo aqueles objetivos? E atuar sobre a diferença, né? Tá? Aquela ideia da meta, né? Então, tem uma meta de receita, né?
atingir 95% dessa meta, tem um gap de 5%, né? E o que eu vou fazer para melhorar esse 5% que eu não atingi, né? Essa é atuar sobre a diferença. E, claro, a melhoria da qualidade, né? Então, por isso a gente falava antes também, né? Que tem que ter um centro de custo, tem que ter uma previsão orçamentária, porque para manter a qualidade, né? Para melhorar a qualidade, eu vou ter custos, né? Com planejamento, com controle, alteração dos processos, desenvolvimento das pessoas, treinamentos, enfim, né? Para proporcionar essa melhoria da qualidade, tá? Então, a gente tem que estabelecer a infraestrutura necessária e as melhorias de infraestrutura decorrentes ao longo do tempo, para que essa melhoria seja contínua, né? Identificar os projetos de melhoria, tá? E, claro, essa identificação vem por meio e através das pessoas, inclusive, né? Não é só uma decisão de nível estratégico, né? Eu tenho que também ouvir os demais envolvidos, tá? Interna e externamente. E estabelecer os projetos dos times e das equipes, tá? O envolvimento dos times e das equipes nos projetos, não no resultado, né? Não, agora é para fazer desse jeito. Não, no projeto, na elaboração do projeto, tá? Porque a gente consegue, do envolvimento das pessoas, né, criar um clima motivador, né? Um clima de aproximação, um envolvimento e um comprometimento. Tá? Agora, se o projeto está pronto, a gente diz para a equipe executa, a gente pode ter um distanciamento, que é aquele distanciamento que a gestão da qualidade diz que é péssimo, né? Aquele distanciamento entre o estratégico e o operacional, né? E isso é muito ruim, né? Então, estabelecer os projetos dos times das equipes com os times e as próprias equipes, tá? Tem que participar do processo, né? Da elaboração, do pensar, do planejar, do analisar, tá? E nós temos aí o Deming, né? Que é um outro grande autor na área da qualidade, e ele complementa essa ideia de melhoria da qualidade, né? A gente já viu essa conexão, né, entre qualidade, produtividade e o resultado, uma maior competitividade, né? O Deming fala o seguinte, que é a reação em cadeia dele, né? Quando a gente faz uma melhoria da qualidade, a gente acaba automaticamente reduzindo os custos, tá? Ele falou assim, mas não tem que aplicar recursos para qualidade, mas os recursos que a gente aplica em qualidade, eles não são custos, eles são investimento, né? Então, partimos daí, tá? Quando eu faço investimento, eu tenho um resultado de receita. Se eu tenho um resultado maior do que o recurso aplicado, eu tive um ganho, né, e não um custo, né? Então, é uma redução do custo. Sempre que eu melhoro a minha qualidade, eu melhoro a minha produtividade. Vocês devem lembrar desse exemplo aí da aula anterior, né? Então, como é que eu melhoro a minha produtividade? Desperdiçando menos recursos. Por exemplo, numa máquina que desperdiça matéria-prima, né? Se eu consertar aquela máquina, evitar que ela dê aquele problema, eu vou desperdiçar menos matéria-prima. Fiz uma melhoria de qualidade, aumentei a minha produtividade, nesse sentido eu tenho mais competitividade no mercado, eu faço mais com o mesmo. Eu vou ofertar melhores preços, sendo mais competitivo frente aos meus concorrentes, ou pratico o mesmo preço do concorrente, mas como eu tive menos prejuízo no processo, melhorei a minha produtividade, tive mais qualidade, eu vou aumentar a minha margem de lucro, né? Porque eu pratico o mesmo preço, tive menos desperdício e aumentei o ganho. Essa é a ideia da melhoria da qualidade, né? Vou ter menos retrabalhos, ou seja, menos desperdício em matéria-prima, né? Ou menos desperdício em produtividade, em tempo, né? Das pessoas no atendimento, na prestação do serviço, por exemplo, né? Vou reduzir os erros, né, as dificuldades, os atrasos, tá, através da melhoria da qualidade. Isso eleva a produtividade, por consequência, e, portanto, nos leva a uma capacidade de ampliação do mercado, né? A gente, né, prospecta novos mercados, a gente amplia a nossa atuação no mercado, né? Porque eu me tornei mais produtivo, né? Eu tenho mais capacidade de atendimento, mais capacidade de oferta, né? Ajuda também a permanência dos negócios, porque se eu me tornei, né, mais produtivo com a melhoria da qualidade, me tornei mais competitivo, sim, eu posso aumentar a minha margem, né, como uma das consequências, e, portanto, ter recursos, reservas, né, para situações ou interveniências que possam acontecer no mercado, tá? E a criação de novos empregos, no sentido de que, né, eu aumento a minha produtividade, aumento a minha capacidade de atender o mercado, né? Quanto mais cliente, mais possibilidades, né, de ampliação de áreas, setores, departamentos que demandarão, né, mais pessoas do mercado de trabalho, tá? Então, essa é a reação em cadeia de Deming, né, um ciclo positivo provocado pela melhoria da qualidade.
Claro que deve-se compreender, né, a qualidade, a gestão da qualidade nessa perspectiva, né, toda que a gente viu durante a aula, né. Claro que se a gestão não tiver essa perspectiva, né, dificilmente essa reação em cadeia positiva ela acontecerá. Como é que ficou para vocês, gente? Tudo tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pra mim tá tudo tranquilo. Tranquilo, Vitória. Legal. O Marcos colocou ali no chat, tranquilo. Para mim também. Legal, Aline. Então, a gente está tranquilo para vocês. Se não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente faz nosso intervalinho, né, de 15 minutos. 10h40 agora, voltamos 10h55. E na volta do intervalo, a gente faz nossa chamada, que é online ao vivo, né? Eu abro a chamada, chamo nome por nome, vocês habilitam o microfone para responder. E aí, depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom para dar continuidade ao desenvolvimento desse conteúdo, só num outro formato, né? Vocês vão estar pesquisando o material de vocês, pesquisando os slides na apostila para fazer esses exercícios ali no Classroom, e eu conectado aqui online com vocês para atender dúvidas e perguntas que possam surgir durante a execução desses exercícios, tá? Então, intervalinho, gente, para vocês tomarem um café, né, fazerem um lanche rápido aí, e daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo, então, às 10h55, tá? Até daqui a pouquinho, gente.